Nação flamenguista, né? Os bastidores do Mengão tá pegando fogo, né? Pois é, pessoal, a mídia discutindo aí, né? Se realmente Pedro ainda é importante para o Flamengo, se Pedro não é, se o Flamengo vai negociar Pedro, se Pedro perdeu o espaço. Pessoal, acho que isso aí é uma discussão boba. Primeiro que o Flamengo não vai negociar Pedro, né? Foi apenas uma informações desencontradas, né? Com Boto, com Mbappé, né? Boto não sabe quem é Pedro ainda, a verdade é essa, né? Ele chegou, Pedro estava lesionado. Pedro poucos jogos fez nessa temporada, não está na sua melhor condições físicas, só que eu faço um alerta aí para muita gente, né? Primeiro que o Mundial de Clube requer um jogo, né? Onde o Flamengo, em algumas ocasiões, né, que pegou 2 europeus dos 4 jogos, foi pressionado. Aqui no futebol brasileiro é o inverso, pessoal. O Flamengo não vai ser pressionado. Não vejo nenhum clube do futebol brasileiro pressionando o Flamengo. O Flamengo vai pressionar. Geralmente os caras colocam 11 jogadores dentro da área, então sem sombra de dúvida, né? Felipe Luiz é um cara inteligente, sabe que Pedro vai ser fundamental, né? É um cara que vai ajudar bastante o Flamengo, né? E sem sombra de dúvida, eu confio na recuperação, confio que ele vai ser importante, vai ser artilheiro e sem sombra de dúvida vai ser um dos melhores jogadores do Flamengo nessa temporada. Pode anotar aí, pessoal. Então, é claro que tudo no Flamengo gera várias notícias, né? Mas tudo tranquilo, pessoal. Vamos voltar aí para a realidade, né? Com o Flamengo jogando e jogando bem. Vamos acompanhar o vídeo aí, créditos do vídeo vai para a ESPN Brasil, link na descrição. Final do vídeo deixa a minha opinião, vamos lá. Deficiência que ele tem. Então, pro Pedro, o dia que ele falar, olha, eu sou jovem ainda, eu tenho capacidade de correr, de competir. Se ele se tornar um jogador mais intenso, aí ele passa a ser um atacante completo. Aí dificilmente ele vai ser barrado. Porque a qualidade com a bola é inegável. Uhum. O talento que ele tem para preparar uma jogada, para servir um companheiro, eu diria que nenhum outro centroavante ou atacante do Flamengo tem. Mas falta o sem a bola. Talvez isso daí é inegociável no futebol de hoje. Atacante que não marca. É isso, o que eu falei e canso de repetir. Se o Harry Kane marca, se o Haaland marca, o Lewandowski marca, o Pedro não pode reclamar de ter de marcar. Ele tem de fazer isso, ele tem de acrescentar essa valência e essa virtude no jogo dele. Talvez no Brasil ninguém tenha essa capacidade que ele tem. E a questão é que os gols subiram, também tem jogado pouco, mas houve momentos na carreira aí que com pouco tempo em campo ele entregava gols. E os gols também sumiram, porque naquela fase lá que enfiava meia dúzia no Juventude, goleou o Corinthians, acho também o Fortaleza, ninguém lembrava que o Pedro não voltava para marcar. Ninguém lembrava disso. Ele estava em todos esses jogos? Estava funcionando. Eu não me lembro. Acho que o último grande jogo dele foi contra o Corinthians, né? Fora outras jogadas que não resultaram em gol e que foram maravilhosas ali saído do pé dele. Então, acho que é uma questão de autocrítica e ninguém está falando para ele passar a ser um marcador. Para ele agregar ao tudo de bom que ele já tem, isso não se ensina, um pouco mais de efetividade na frente. A gente viu o mapa de calor, não é uma questão de posicionamento. Ele está posicionado exatamente nos mesmos lugares de quando era mais intenso. Amigos da produção, pode colocar o mapa de calor de novo? Olha lá, você vai ver que é igualzinho. É igualzinho, é o mesmo lugar em que ele está. Explica para o fã de esportes, para fã de esportes que nos assiste, o que significam as diferenças de cor? A diferença é que lá ele está sendo mais intenso e lá onde? Não, à esquerda, no verde e amarelo. É de 2024. E o azul está frio, é por isso que é um mapa de calor. Aquele azul é gelado, é abaixo da média 1, que o Breler falou. Só ele tinha abaixo de média 1. Ele está inclusive, ele está destoando dos demais companheiros de ataque. É aí que a coisa está pegando. Então, a gente falou isso aqui ontem, não é nada pessoal. O Felipe Luiz não é um técnico que trata as coisas pelo lado pessoal. O Pedro só depende dele, é uma iniciativa dele. Prof, e tem aquela história, né? O centroavante não precisa voltar para marcar. O centroavante tem de estar ali dentro da área para fazer o gol. Vou citar 2 exemplos. Igor Jesus no Botafogo, Verratti no Vasco. Esses 2 caras são centroavantes, são jogadores de área. Mas o Igor Jesus no Botafogo é incansável quando o time perde a bola. O Yuri Alberto volta. Né? Yuri Alberto também, outro bom exemplo. O Verratti é a mesma coisa no Vasco. Então hoje, pela exigência do futebol, de jogos muito intensos, se o Pedro quiser vestir a camisa de titular e que o
o técnico olhe para ele como o cara que é o 9 do time, ele vai precisar entregar isso todo jogo. E o Filipe Luís não tem uma birra com o Pedro. Não é nada disso. Tanto é que o Pedro foi titular em alguns jogos. Mas ele vai ser titular nos jogos em que o Flamengo tiver um adversário que vai se defender, que vai ficar mais plantado atrás, que não vai sair muito com a bola, vai tentar mais bola longa. Aí o jogo do Pedro faz sentido, porque você não precisa ter ali uma saída de bola tão combativa. Botafogo da Paraíba, ele entra como titular e marca logo no início, não é? Na Copa do Brasil. Exato. Então, não é uma implicância do Filipe Luís com ele. É de um atacante que não encaixa no jogo do Filipe Luís e não é o técnico não é o culpado disso, porque muita gente tende a chegar, não, mas o Filipe Luís que mude as ideias dele para acomodar o Pedro. Não é assim que funciona. Quando o Filipe Luís é o escolhido do Flamengo, o Flamengo o escolhe justamente por ter uma identidade de jogo, por saber o que o Filipe vai acrescentar. Fosse um técnico retranqueiro, um cara ultra defensivo, o Flamengo não ficaria com o Filipe Luís, ainda mais nessa virada do ano. O escolheu por isso. Então o Flamengo também precisa respaldar o Filipe Luís e o Filipe Luís e departamento de futebol cobrarem do Pedro essa única deficiência no jogo dele. O restante, o Pedro é praticamente irretocável, um jogadoraço, mas deixa muito a desejar quando precisa dar combate lá na frente e marcar a saída de bola. Ponto, além disso. E olha, Mari, só para completar, Breler e Abel e todos que nos assistem, se fosse para escolher um nesse time para aliviar na marcação, eu escolho o Arrascaeta, até pela condição física. Eu ia trazer exatamente isso, porque assim, eu acho que ainda é muito cedo para cobrar um desempenho do Pedro como ele tinha antes da lesão. Uma lesão muito séria, uma lesão que demanda ali um tempo muito chatinho de recuperação, de você voltar a desempenhar num alto nível, de confiança, enfim. Mas 2 pontos que me chamam a atenção. Quando mais ou menos lá em abril, o Filipe Luís ele dá uma entrevista, num pós-jogo, eu acho, falando que sim, que ele montaria um Flamengo pensando no Pedro, quando o Pedro tivesse fisicamente num nível muito bom e depois ele volta a cobrar exatamente essa parte física do Pedro. Não, o Pedro ainda não está fisicamente entregando o que o meu time precisa que um atacante entrega. O problema é que quando o Filipe Luís ele deu essa declaração, ele dá essa declaração falando sobre a ideia de montar um Flamengo pensando no Pedro, o Arrascaeta cresce muito de produção justamente atuando um pouco mais avançado. E atuando um pouco mais avançado, você tem menos do Arrascaeta nessa recomposição também. Então, eu acho que a dinâmica do Flamengo mudou um pouco durante esse processo de você ter o Pedro de volta, Além do que o Flamengo que o Pedro deixa não é o Flamengo que o Pedro volta. É um outro Flamengo, com outro treinador, com outra ideia de jogo, com uma outra forma de atuar. Então, era o Tite quando ele se lesionou. Era o Tite quando ele se lesionou. E o Tite demorou muito tempo, para encontrar um Flamengo que desempenhasse sem o Pedro. O Filipe Luís encontrou esse Flamengo. Além de ser a melhor defesa do campeonato, é o melhor ataque do campeonato. Então, assim, quando você vê o Flamengo goleando sem o Pedro marcar, mesmo estando em campo, é um sinal. O Flamengo, ele passa a jogar muito mais com os outros jogadores. O Luiz Araújo muito mais presente, muito mais envolvido em gols. O próprio Michael teve seus momentos também entre as goleadas, enfim. O Everton Araújo. Então, assim, o Flamengo do Filipe Luís, ele ataca com muita gente, ele defende com muita gente. E eu acho que nessa dinâmica de você precisar compensar a ausência de alguém na fase defensiva, hoje é a do Arrascaeta. E aí, se você tem Pedro e você tem o Arrascaeta, você vai precisar mais ainda do Pedro, porque quem está entregando mais avançado hoje é o Arrascaeta. Então, acho que não é tão fácil assim de você simplesmente falar, não está usando porque não quer. Ou, o jogador também não está entregando. Para mim, ainda é cedo para cobrar do Pedro o que ele entregou para o Flamengo até esse momento da lesão, mas é um ponto de atenção, porque hoje depende muito mais do Pedro para além de marcar do que ele já fazia, Então, acho que tá com o jogador. A situação tá toda com ele, assim. Vai depender do quanto ele quer. É possível para você? O Pedro tem essa capacidade? Eu penso que sim. Para mim ele vai ter que se esforçar. Ele tem 28 anos, ele não é um jogador alto, com pouca mobilidade. Ele tem essa mobilidade, ele já deu assistências atrasando muito a passada, jogando mais atrás, enfim. Mas depende do jogador, porque é um estilo que cansa mais.
né? Que você precisa entregar mais no dia a dia, entregar mais nas partidas. O time não vai jogar para você vai jogar para o time também. Então acho que tá nas mãos do Pedro. Nos treinos, principalmente. Isso, o dia a dia, né, conta muito. Para mim não é só a questão física do Pedro, de voltar de lesão. Felipe Luiz já deixou isso claro. Falta ao Pedro também essa atitude, essa boa vontade em ser um jogador completo. E aí precisa partir do jogador, porque se ele nunca tomar essa consciência na carreira, terá sido um jogador subaproveitado. Um jogador que a gente vai olhar lá na frente e falar, nossa, tinha potencial para ser o centroavante do Brasil titular em pelo menos uma ou duas Copas. Ou ele mantém uma média altíssima de, 38 gols por temporada, sabe? Ele tem que além de assistências. Porque aí você fala, bom, é de fato o cara que me entrega gols. Então, mas aí você consegue aproveitar. Maria, até caras que têm esse tipo de média, o Germancano no Fluminense, em alguns momentos também ele é cobrado para recompor. Olha, dá um passinho para trás, dá um carrinho no zagueiro. Se o atacante hoje não se conscientiza disso, fica para trás. Então, os melhores centroavantes do mundo são intensos, marcam saída de bola, recompõem, às vezes voltam dentro da área para ajudar na bola aérea defensiva. Se o Pedro não entender que esse papel faz parte do trabalho dele, aí não adianta botar a culpa em treinador. O que eu vejo que o Flamengo tem de fazer é não rifar o jogador também. Legal, peraí, o Pedro tem uma deficiência, vamos trabalhar internamente, vamos cobrar, boa. Vamos orientar, o técnico faz esse trabalho, se precisar, coloca preparador físico. Exato, preparador físico, departamento de psicologia, até para desconstruir, porque muitos centroavantes crescem com isso na cabeça. Ó, o seu trabalho é fazer gol. Você precisa fazer gol, o restante deixa para o time. E hoje não é assim mais. Mas se o Flamengo fizer um trabalho integrado, um trabalho em silêncio, eu vejo que o Pedro tende a ser muito útil e tende até mesmo a ser titular do time. Agora, se ficar nessa de... queremos nos livrar do jogador, o Pedro se tornou um problema, ele no banco não se paga, o salário é alto, aí a diretoria vai pelo caminho errado. Eu tenho certeza que depois desse episódio, até desse desencontro de informações, a diretoria do Flamengo vai trabalhar para não rifar o Pedro, mas para tê-lo no elenco, para recuperá-lo. Eu nem digo que o Pedro está numa fase ruim. Quando ele entra, ele consegue contribuir de alguma maneira, mas é o Flamengo se conscientizar disso. Esse jogador não é descartável, por mais que tenha essa deficiência na hora de marcar. Ele contribui de alguma maneira, mas ele... Pessoal, a gente tem que entender que no futebol brasileiro não tem nenhum atacante como Pedro. Não existe. E outro, o cara tá voltando de lesão, precisa de ritmo de jogo, precisa de uma sequência, ele vai fazer gol. Claro, não pode cobrar de um atacante desse aí no Mundial de Clubes, contra o Bayern de Munique, contra o Chelsea, aí não, a gente não pode cobrar. Mas aqui no futebol brasileiro, quando ele começar a jogar, ele vai fazer diferença, eu não tenho nenhuma sombra de dúvida. Do que da própria comissão. Comissão, né? Não falando de diretoria, porque a diretoria acaba pensando muito nessa parte financeira do negócio. O Felipe Luiz, entre várias declarações legais que ele dá, várias entrevistas, quando o Alcaraz foi negociado, lembra aquela negociação muito rápida do Alcaraz, enfim... O jogador do Flamengo que tinha chego na temporada anterior, o Felipe Luiz falou assim: eu observo muito os meus jogadores durante o dia a dia, assim, eu observo todos os detalhes dos meus jogadores. Então, hoje, esses jogadores do Flamengo, eles estão ali diante de olhares que pescam tudo. O comportamento, ele falou isso, né? Como eles conversam entre eles, como eles estão nos grupos, como eles estão nos treinamentos, se eles estão ligados, se eles não estão ligados, se eles estão com problema familiar. Então, assim, hoje o dia a dia do Flamengo, ele está muito monitorado pelo próprio treinador, né? Não é que o Felipe Luiz delega funções, pelo próprio treinador. Então, isso conta demais, assim. Não é só o jogador que se entrega no treinamento, é o comportamento também. É o Big Brother rubro-negro? É isso. Essa coisa Você está eliminado. Do Big Brother desde que não vaze, né? Porque o Breler falou da diretoria tratar isso internamente, é justamente o que não está acontecendo. Vazou até a possibilidade de valor para a venda do jogador. Isso não é novidade no Flamengo, né? O Rogério Ceni caiu com áudio vazado quando era técnico. Então essas coisas têm que ser tratadas com muito cuidado, porque é muito fator conspirando contra. É um técnico com uma ideia de jogo que não cabe hoje no tipo de jogo do Pedro.
É um time que já tem outros candidatos, a gente citou aqui o Arrascaeta em relação a marcar menos, e um candidato que é o Arrascaeta hoje fazendo bem a função do Pedro. É o próprio Pedro com histórico de não voltar para marcar anterior a qualquer problema físico que ele tenha tido. Tomara que muito desse mapa de calor-frio aí tenha a ver com a volta do problema físico. Eu acho que não é só isso. A história da carreira do Pedro mostra que não é só isso. Então ele precisa dar um quinhão a mais aí, algo a mais. Insisto, não é só pensando em Flamengo, é pensando na carreira dele. A seleção brasileira precisa de um centroavante como ele. Ele pode eventualmente jogar em outros clubes, passou pela Europa e não teve o sucesso que poderia ter tido, talvez também por isso. Ele tem que pensar também na carreira dele. Pensar no Flamengo, claro, mas também na carreira dele. Ele é um jogador para além de ser um jogador do Flamengo. Ele é um jogador muito importante, capaz de coisas que a gente já viu, um oportunismo, e não é só aquele oportunismo do empurrador de bola, né? É um oportunismo inteligente o do Pedro. Então isso não pode ser desperdiçado. Mas e assim, é louco, desculpa, Bel, que a gente está aqui discutindo, né, um episódio, é uma coisa individual de um jogador, de um membro da diretoria que acha que o Pedro pode ser vendido, e isso ganha essa repercussão. Ganha porque é Flamengo, é o clube mais popular do país, tudo repercute muito rápido e de forma até, às vezes, até desproporcional, mas a gente está falando de um clube que, na minha visão, fez uma ótima participação no Mundial de Clubes, ótima participação, jogou bom futebol, até mesmo no jogo em que foi eliminado, contra um adversário melhor, que é líder do Campeonato Brasileiro, que tem a melhor defesa, que tem o melhor ataque, classificado na Copa do Brasil, classificado na Libertadores, foi campeão carioca, cumpriu todos os objetivos à risca até aqui na temporada e teve a saída do Gerson, que acabou sendo conturbada, o torcedor ali ficou muito bravo. E, de repente, o trabalho do Felipe Luiz passa a ser questionado. Não, mas aí não, é o técnico que não aproveita direito, o Pedro. Pera lá, vamos colocar as coisas no seu devido lugar. Mesmo sendo Flamengo, mesmo tudo virando uma crise, não é para jogar no colo do treinador esse tipo de responsabilidade. O trabalho do Felipe Luiz até aqui é muito bom, pode ter um questionamento ou outro, mas o balanço é mais do que positivo. Tudo que o Flamengo não precisa nesse momento é que se gere crise de dentro para fora, que membros do departamento de futebol, da diretoria, passem a explanar coisas que deveriam ser internas. Então, essa crise pode ajudar o Flamengo também a... Olha, pera lá, a gente está num caminho muito positivo, não vamos criar inimigo aqui dentro e gerar fogo amigo, porque é tudo que o trabalho do Felipe Luiz não precisa. Isso, inclusive, é um passo atrás em relação à recente profissionalização do futebol do Flamengo. O Flamengo já tinha botado as contas em ordem. Agora tinha profissionalizado o futebol e já é um passo atrás em relação a isso. É outro ponto positivo. Essa profissionalização está em curso, mas que não seja abreviada por uma crise que é pontual. Vamos ver as mensagens na hashtag F300. Pois é, pessoal, essa questão aí de Pedro, eu acho que foi apenas um mal entendido, né? Que foi um mal entendido, né? Claro, o cara como diretor de futebol, que é Boto, talvez ele não tenha noção ainda do que é Flamengo, talvez ele não conheça o elenco ainda, vamos ser bem realistas, né? E Boto chegou esse ano, pessoal, o Flamengo ele não conhece o elenco, né? Principalmente Pedro. Por que é que ele não conhece Pedro? Ele chegou, o Pedro estava lesionado. Pedro se recuperou, está voltando aos poucos, não teve tempo de mostrar o seu futebol. Então, Boto não conhece Pedro ainda, né? Isso aí é uma realidade, né? E como o salário é alto, né? Um jogador caro, ele acha que pode negociá-lo, mas o Flamengo, o Papo já deixou bem claro, não negocia Pedro, né? Porque a gente conhece Pedro, né? Quando ele começar a jogar, pessoal, quando ele começar a render, começar a produzir, a gente sabe do potencial de Pedro, né? É um jogador qualificado, é um jogador que todo mundo sabe que muitos dizem, né, que vai ser o atacante da seleção brasileira, né? Tomara, né? Tomara, né? Mas o Flamengo não tem muita sorte com seleções, né? Geralmente o Flamengo manda o jogador 100% e volta 50, 100, 60, 0, volta lesionado, né? Mas fazer o quê, né? Mas é isso, houve esse desencontro de informações, né? E Boto queria negociar,
papo não quer negociar. Felipe Luiz a nenhum momento diz que Pedro não se encaixa nas suas ideias de jogo, pessoal. E a gente tá tirando muito parâmetro desse Mundial de Clube, né? Eu também concordo. Para esse Mundial de Clube, com a parte física que Pedro se encontra hoje, voltando de lesão, era difícil ele jogar nesse Mundial de Clube. Por quê? O Flamengo não pegou nenhum time ali que se recue e joga com os 11 jogadores atrás, não. Principalmente que pegou 2 europeus, né? 2 europeus que pressionam. Então, realmente, fica difícil, né? Mas aqui no futebol brasileiro, onde os times, principalmente quando tá jogando com o Flamengo, bota 11 jogadores ali dentro da área, Pedro vai ser importantíssimo, pessoal. Pedro vai ser fundamental, né? E eu acho que ele vai dar a volta por cima, né? Ele vai fazer a diferença, vai fazer muitos gols aí ainda no Campeonato Brasileiro. Eu vi muita gente aqui essa semana, nesses últimos 2 dias, depois desse caso aí de Pedro, colocar vários jogadores melhor do que Pedro. Pessoal, nesse momento, se fazer comparação com qualquer jogador com Pedro, eu acho que é injusto, né? Porque vem jogando, né? Os jogadores vêm jogando, né? Pedro não. Pedro tá lesionado, quer dizer, tava, né? Vem voltando de lesão, né? E a lesão que ele teve no joelho é uma lesão gravíssima, pessoal. Ele ficou 8 ou foi 7 meses afastado dos gramados, né? Quase 1 ano. Para você ter noção, ele ficou 6 meses fora do Campeonato Brasileiro. No final da competição foi que o Roberto veio quebrar veio ultrapassar ele na artilharia do Campeonato Brasileiro. Para você ter noção, né? Então, pessoal, eu acredito aí na recuperação de Pedro. Eu tenho quase certeza que vai ser importantíssimo. É como a mídia aí falou, né? O Flamengo fez um Mundial de Clubes muito bom. Principalmente quando você diz ali que o Flamengo pegou 2 europeus e fez bons jogos, né? Tem time aí que não pegou nenhum europeu. Pode ir para a final sem pegar um europeu. Por que é que eu estou dizendo isso? O Palmeiras. Palmeiras pegou o pior europeu da competição, que foi o Porto, não venceu. Pegou o Botafogo, que é outro time que tá fraco. Vai pegar hoje, né, o Chelsea, né? Vamos ver, né? Vamos ver aonde vai parar esse Palmeiras, né? Mas é isso. Contra Pedro, acho que o torcedor flamenguista tá animado que ele fique no Flamengo, né? Dificilmente. Primeiro que o Flamengo não quer negociar ele aqui no futebol brasileiro, né? Principalmente para um rival. E nesse momento, negociar ele para a Europa, pessoal, vai ser difícil, né? Primeiro, que as propostas vão ser baixas. Segundo, que talvez não vai ter nem proposta, né? Porque ele não vem jogando, né? Futebol europeu é aquele futebol que eles colocam proposta, mas principalmente quando o jogador tá jogando, né? Jogador voltando de lesão, sem jogar, dificilmente ele vai ser monitorado lá no futebol europeu, né? Mas é como eu disse, eu ainda acredito sim no futebol de Pedro. Eu tanto acredito que para mim ele vai ser o atacante da seleção brasileira, né? Se ele começar a jogar, começar a pegar a sua forma física, começar a fazer gol, eu tenho para mim que Ancelotti vai chamar ele sem sombra de dúvida, né? Então é isso, pessoal. Deixa a sua opinião, se inscreva aí no canal Mengão Malvadão e até a próxima, pessoal.